Olá, boa tarde. Hoje temos aqui à conversa a Patrícia Ceruti. A Patrícia tem um clube de leitura, o Afeto Literário, e vamos falar um bocadinho sobre ela, sobre o clube de leitura. Olá, Patrícia. Olá, Sandra, Tudo obrigada bem? pelo convite, adorei. Obrigada eu por teres aceito. Patrícia, explica-me como é que surgiu o clube de leitura, o Afeto Literário. Antes de ser um clube de leitura, o Afeto é uma página do Instagram que era uma ideia minha e da minha cunhada que mora no Brasil, no sul do Brasil, que era a ideia da gente partilhar resenhas durante a pandemia. Ela lá e eu cá. E aí a gente sempre trocou muitos livros, eu e ela, a gente pensou, então vamos colocar isso na rede. Começou assim, na brincadeira. Depois foi aumentando e a gente lançou isso para o mundo. A Sim, minha, a minha cunhada pulou fora, como a gente diz, obrigada. né? E eu continuei brincando. Depois de um tempo, quando passou a pandemia, que eu comecei a fazer os cafés literários, houve a necessidade de discutir com as meninas os livros que eu indicava. Uhum. Ah, eu quero falar de tal livro, quem é que já leu? Ah, então a gente vai ler. Então a gente começou, Patrícia, faz um clube. E assim surgiu o clube. Olha, qual é a importância de um clube de leitura na vida de um leitor? Eu acho que a gente pode separar a diferença entre a importância na vida do leitor e de quem não é leitor. Quem não é leitor, eu acho que ajuda a criar o hábito da leitura, né? Uhum. E aí a gente tem uma questão que é ler é um hábito ou não. Essa é uma discussão que a gente pode levar horas falando, né? Desenvolver o hábito ou não. Rubem Alves já dizia, né, que ler não é hábito. Ok. Então, enfim, Talvez um prazer. talvez no ponto de vista dele, sim. Ok. Eu acho que para quem não é leitor é desenvolver o hábito, a rotina de ler uma página, 2 páginas, 3 páginas por dia. Se você lê 3 páginas por dia, em 10 dias você leu 30 páginas, opa, em um mês você leu um livro, Uhum. né? Então acho que para quem não é leitor é o hábito da leitura, É um é incentivo o à leitura. incentivo à leitura. Para quem é leitor, é a necessidade, Sandra, da gente bater um papo sobre isso. Que bom. Por quê? Porque quando a gente lê um livro e a gente gosta ou não gosta, a gente quer falar o que a gente gostou e o que a gente não gostou, Uhum. né? E tem vezes que eu leio o livro e eu não tiro nenhum ensinamento daquele livro, mas alguém do clube vai lá e diz assim: "Uau, eu pensei desse jeito". E aí a pessoa te abre com outros olhos, né? Eu acho isso importante. Talvez a perspectiva do outro leitor que está ali contigo, da leitura, seja diferente da tua perspectiva. Sim, Ok, e muitas vezes é assim, né? Graças a Deus somos todos diferentes. ok. E o que é que se pode encontrar num clube de leitura? Novas amizades, novos conhecimentos? O que é que. Acho que é tanta coisa. Você tem vindo ao clube e você percebe, né? Mas é tanta coisa, a gente encontra um abraço, Uhum. um sorriso naquele dia mais nublado, mas não nublado no sentido literal, nublado para você, né? É um dia que tá xoxo, que não tá legal. De repente alguém fala alguma coisa e te dá um sorriso ou te recebe com um sorriso no rosto, já fez você ganhar o dia. Eu acho que isso é muito importante. As relações que a gente desenvolve, amigos que a gente leva, né? Esse grupo me fez desenvolver um grupo de amigas aqui Uhum. e a gente se apoia mutuamente, eu acho isso fantástico. Além de que a gente vai aprendendo com o outro, né? Eu acho isso, Que bom, é, que bom. essa é a parte mais bonita Olha, no meu ponto de vista. ah, Eu vou sentar de lado. tu também fazes as tuas resenhas na tua página e no blog. Qual é a importância de um leitor ler as tuas resenhas para aquele livro? Achas que a resenha que tu faças, se for uma resenha bem feita, se tiver lá todo o conteúdo que nós queremos encontrar no livro ou que nós achamos que vamos encontrar no livro,
pode ser uma ajuda a ler aquele livro? Acho que sim. Acho que tem que ter muito cuidado para não dar o spoiler de contar todo o livro ali na resenha. E isso é uma coisa que eu tenho bastante cuidado, né? Eu deixo sempre a entender que a pessoa tem que ler por algum motivo. Por exemplo, hoje eu fiz uma resenha que não foi ao ar ainda, mas que eu falei sobre a importância de um livro xalala. Ok. Eu estou de férias. Eu não preciso ler o tempo inteiro livros que eu vá tirar, que eu só vá tirar lições. Eu posso me dar o luxo de ler um livro xalala, por quê? Para quem não sabe, o que é xalala? É um livrinho água com açúcar, é um romance morno, Uhum. né? Então, eu posso me dar esse luxo. Por que isso? Porque eu estou de férias. Ok. Né? Mas, independente disso, é um livro que está bem escrito. Ele pode não ter um fundo de uma lição muito grande, mas ele está bem escrito. Uhum. Isso faz a gente viajar. Eu acho que os livros têm esse poder de nos fazer viajar. Com relação às resenhas, Sandra, eu acho que a resenha me instiga a ler ou não o livro. Uhum. Exatamente. Eu posso pegar uma resenha de um grande aí qualquer e não ter gostado da resenha, não vou ler. Mas de repente alguém aparece na minha rede social falando desse livro e se apaixonou por aquele livro. Exato, porque às vezes há profissionais nessa área que fazem uma resenha de um livro e deixam transparecer que aquele livro não é bom, então eles não vão comprar. Sim. Não é? E até para o outro leitor, aquele livro pode lhe dizer alguma coisa. Não é? E fica uma resenha de um livro, de uma opinião pessoal. Sim. E não daquilo que verdadeiramente daquilo que o livro é. Até porque são duas coisas diferentes, né? A resenha é uma coisa mais fiel à história do livro, né? E a opinião é aquilo que eu achei ou não. Eu tento ter muito cuidado na hora de dizer se é uma resenha ou se é uma opinião. Ok. Né? Okay. Às vezes a gente desliza. E muitas vezes essa opinião, quando é partilhada por muitas pessoas, achas que essa opinião não vai, que se for negativa, não vai danificar um pouco o trabalho do autor? Essa é uma pergunta que eu já fiz para autores e editores, porque eu tenho um certo medo até de falar mal do livro, né? É muito mais fácil eu falar mal para uma pessoa que eu não conheço do que para uma pessoa que eu conheço. Mas mesmo assim, eu acho que é importante você ser sincero na sua opinião. Eu acho que, se a gente falar em termos de rede social, se a pessoa me procura para ver aquela resenha, eu tenho que ser sincera com ela. Okay. Né? Eu não posso... tem um cara que eu sigo aí, que tem mais de 100 mil seguidores, um brasileiro, e que ele foi contra o que todo mundo falava muito bem de Colleen Hoover. Ele chegou e disse assim, desculpa, tem gente que gosta, mas não é o tipo de leitura que eu gosto. Sim. Então isso também... Cada um de nós, como leitor, identificamos com um certo tipo de escrita. Nem todas as pessoas se identificam com aquele autor. Não é? Assim como eu tenho amigas no grupo que não gostam de ler Rafael Montes. Por enquanto não, tá? Obrigada. Então, eu tenho amigas que não gostam de Rafael Montes. Rafael Montes tem um thriller ali que espizinha, puxa né? Um bocadinho, sim. Eu adoro. Pronto. Mas gosto tanto quanto eu gosto desse romance xalala. Sim. Né? Então, acho que são as duas partes. Deixa eu ver aqui um bocadinho. Porque tá quente aqui. Olha, nós estávamos a falar da influência das redes sociais, da maneira como elas nos influenciam. Por exemplo, um autor que seja muito conhecido e que tenha acabado nas redes sociais e que tenha acabado de lançar um livro, mesmo nós não conhecendo esse livro e mesmo esse livro tendo diversas opiniões de sim e de não, o facto dele ser conhecido e o facto de ele ter presença notória nas redes sociais leva-nos a comprar aquele livro. Leva. Muitas vezes as pessoas vão atrás da opinião. Então tem várias pessoas
aqui. Oiê, já falamos. Estou no Olá! meio de uma entrevista. Tá? Então, às vezes faz com que a opinião daquele autor é tão importante, né, e tem vários seguidores, que as pessoas vão lá e compram. E aí depois você olha e diz assim, não gostei. Exatamente, e muitas vezes acontece. Muitas não é? vezes. Muitas vezes o livro é vendido por essa situação da autora constantemente nas redes sociais e por ter tantos seguidores, não é? E não é porque seja uma história má, talvez a Não. história não tenha sido bem. Não é bem escrita, o termo que eu quero, talvez não tenha sido bem desenvolvida. É. E não às é? vezes até o marketing não é bom. Sim. Isso pode acontecer. Muitas vezes até há bons autores que não são conhecidos e por não terem um bom marketing não têm essa mesma visualização nas Sim, redes sim. sociais e o Muita livro gente. dele não é adquirido por causa disso. É, muita gente acontece Não é? isso, né? Porque se a gente contar quantos livros nós temos no mundo, né? E quantos são os grandes, é ínfimo. Mais de 250 livros por semana que são lançados. Pois é, então. É muito livro. É muito livro. É muito livro. Não é para um público tão pequeno em Portugal conseguir ler tantos livros. Não. E cada vez mais as editoras apostam sempre nos livros do exterior e não interior. E apostam muito naqueles que já estão ganhando. É difícil apostar num autor novo. Né? Então, um autor novo para chegar a ser um best-seller. Achas né? que as editoras em Portugal, as editoras tradicionais, deveriam apostar mais no mercado português e mais nos nossos autores? Eu acho que o português tem uma vantagem. Portugal tem uma vantagem, é um país pequeno. Por ser um país pequeno, eu acho que está muito bem servido de bons autores. Mas a gente tem, claro, e a gente não precisa falar de quem, né? Mas a gente tem alguns que são top, né? Mas está surgindo, eu acho que está vindo uma leva muito boa de autores que ainda vão se tornar grandes autores portugueses. Eu só acho que muitas vezes, e isso não acontece só aqui, acontece fora do Brasil também, mas se dá muita atenção a quem está de fora. Exatamente. E precisa se dar atenção ao mercado interno. Porque tem muita coisa boa. Aqui a sensação que eu tenho é que aqui os portugueses precisam de batalhar muito até conseguir. E muitas vezes eles têm bons livros e boas histórias e acabam por desistir no percurso. Porque cansa, né? Exatamente. Cansa de bater a porta e dizer, eu tenho uma boa história, né? E a gente pode pegar como exemplo J.K. Rowling. O que aconteceu com ela? O manuscrito do primeiro Harry Potter ficou debaixo da pilha há quantos anos? Exatamente. Né? Até que um final de semana chuvoso, lá em Edimburgo, alguém resolveu levar o manuscrito para casa e assim deve ser com milhares de autores. Assim como também tem muita coisa ruim no mercado. Né? Então, até porque eu acho que existem editoras e editoras. Né? Existem editoras que simplesmente publicam para ter volume e existem editoras que publicam com cuidado. Sim. Né? Olha, mudando aqui um bocadinho de assunto, no clube, o Afeto Literário, eu ouvi uma vez uma das participantes que dizia que os livros a tinham curado. Tu acreditas que um bom livro, uma boa história e umas boas palavras que sejam lidas conseguem curar? Curar, somente curar, eu acho que não. Ajudam? Eu acho que ele te mostra o caminho para a cura. Okay. Eu acho que te ajuda. E aí eu acho que isso é fantástico. Um bom livro consegue ser uma boa companhia? Sempre. Sempre? Sempre. Olha o que está comigo aqui. Podes mostrar para o Lourenço ver? Lourenço, estou aqui, ó. Não tem jeito, né, Sandra? A gente que fez o curso com ele, a gente é apaixonada, né? É. Então, e olha, eu comecei domingo à tarde. Eu já estou na metade do livro. Não queria parar de ler. Olha, o que é que te faz mais feliz dentro do teu grupo literário? Acho que são tantas pequenas coisas, sabe? Mas acho que ver todo mundo junto por um propósito.
que é o propósito da leitura. Né? A frase do meu clube é: vamos promover um mundo mais leitor. E eu acho que se a gente conseguisse isso, a gente não teria tanta guerra. Se os nossos cabeças de países lessem tanto quanto a gente lê, eles iam saber discutir muito mais e aceitar a opinião alheia. É. Olha, outra situação. Tu também tens, com outra colega e com uma grande amiga tua, vocês faziam amanhã no barco e agora fazem o sunset no barco. Com a Ângela. Explica-nos com a Ângela. Conta-nos um bocadinho desse teu novo projeto. O Café a Bordo, ou o Sunset a Bordo, surgiu porque uma amiga da Ângela, do Brasil, viu nós duas num vídeo junto, e essa amiga é publicitária no Brasil. E ela disse: por que vocês duas não fazem um evento semanal? Porque vocês têm muita conexão. E aí surgiu a ideia. Para quem não sabe, a Ângela mora num barco aqui em Cascais. Sim, ali na Marina de Cascais. Ali na Marina de Cascais. O barco não é grande, mas o barco é agora a extensão da minha casa, porque toda semana estou lá. E é muito interessante porque a gente fala de tudo. A gente fala de livros. Eu brinco que os encontros eles são para falar de livros, maridos, papagaios, o vizinho, a vizinha. Também tem o cão. Né, o cão. E livros de novo, né? Eu brinco sempre isso. E com a Ângela é mais ou menos isso. O que a gente tem feito? Qual é a diferença? A gente tem sempre trazido um tema. São lives de 30 minutos, de 30 a 45 minutos. A gente tenta não se estender muito. Às vezes com alguém convidado e às vezes não, às vezes só com a gente. Porque tem horas que a gente precisa conversar, eu e ela. Na sexta-feira passada, a gente fez um sunset num dia nublado. E que foi com o Rubem, que é o marido da Ângela, que mora com ela no barco. A gente não podia tirar o Rubem do barco, né, Rubem? Então a gente resolveu convidar o Rubem para participar, porque a gente queria falar da polêmica do Capitães de Areia que está no Brasil. Sim. E a gente precisa falar desses temas. Então, não era essa a pauta inicial do dia. A gente tem mais ou menos um roteiro, mas a pauta muda toda semana. Né? Amanhã eu tenho uma reunião com ela que é para mudar a pauta dessa semana. Por falar nisso, essa semana a gente vai fazer a gente vai fazer o sunset na quinta-feira. A gente vai trocar a sexta pela quinta, porque a gente acha que na sexta o pessoal quer sair, porque a gente fica para assistir. Então a gente vai trocar para quinta. Enfim, então assim, esse assunto surgiu em cima, porque foi uma coisa que surgiu no Brasil e a gente precisava falar. Porque Capitães de Areia é um livro que todo mundo tem que ler. Sim, desde que eu era adolescente que eu conheço aquele livro, que sempre foi conhecido no nosso ambiente e acho a polémica assim um pouco exagerada. Assim, a gente pode entrar pelo lado político, o que a gente tentou não fazer na live, acho que você assistiu a live, né? É não falar do lado político, né? Porque a pessoa que pediu a abolição, a proibição da leitura de Capitães de Areia para alunos de 12, 13 anos era uma política, uma pessoa da política, e que ela queria falar porque ela acha que era uma alusão, um incentivo à criança a estar na rua, e não era nada disso. Né? Bem pelo contrário, era dizer que é um problema que era em 1937, que quase 100 anos depois continua. Exatamente. Né? E não é bastante real. É bastante real, é um problema do Brasil, mas não é só do Brasil. Eu acho que Portugal, nesse aspecto, está bem... tem um pouco mais de proteção. Tem mais proteção, mas a gente vê isso no mundo inteiro. Sim. Eu acho que a Europa, de um modo geral, está mais protegida nesse aspecto. Sim. Os outros continentes eu não vejo tanto. Olha, mudando aqui um bocadinho de assunto. Porquê Portugal? Porquê a eleição de Portugal? Bom, eu vim conhecer Portugal em janeiro de 2017. Em julho a gente decidiu mudar para cá porque a gente se apaixonou. Essa foi o primeiro momento, primeira ideia. Segunda ideia, a gente já tinha ideia, eu e meu marido, de morarmos na Europa. Era um sonho nosso. E tínhamos 2 filhos em idade universitária que queriam vir para Portugal. Então, meio mãe galinha, sabe, que põe os filhos debaixo da asa, ao invés da gente libertar os filhos da gente, a gente veio com eles. É mais ou menos isso. E por que Cascais?
apaixonaste por Cascais. Eu vejo os vídeos que tu fazes, que gostas muito de Cascais. Escolhi Cascais a dedo, Uhum. né? O que acontece? Quando eu vim em 2017 conhecer, eu estava naquela avenida que desce da Cidadela, do Forte, e está indo em direção à Bahia, Uhum. e eu parei ali, olhei para o meu marido e disse assim, vamos tirar um tempo sabático aqui. E ele disse, tá louca. E eu disse, pode ser 3 meses ou 1 ano, mas vamos fazer, né? Aí ele disse, não, não dá, isso, aquilo. Voltamos para o Brasil, 6 meses depois decidimos mudar para cá. Boa. Porque saímos apaixonados. Eu sou descendente de portugueses, meu sobrenome de solteira é Furtado de Freitas, então Freitas é daqui, Furtado é mais espanhol, né? E foi uma decisão meio sem pensar muito, assim, vamos embora, vamos embora. A gente já queria, né? Então, Que bom, acho que foi perfeito. que bom. E estás satisfeita com a tua decisão? Tô, muito. Agora vamos dizer para todo mundo que não é fácil ser imigrante. Em lado nenhum. Em lado nenhum, não estou dizendo só aqui em Portugal, em lado nenhum, né? A batalha, o reconhecimento é pesado, é puxado, Sim, é né? verdade. E tá aí que eu batalho até hoje, né? Já estou aqui há 7 anos e mal tenho férias. Semana passada eu viajei, mas foram 5 dias e já voltei. Cheguei na segunda, terça e estava trabalhando. Sim, tu referiste-me isso. Né? Olha, o que é que te faz feliz? Acho que as pequenas coisas. O poder caminhar na beira da praia, sem ser assaltada. O ler um bom livro, o estar com amigas, tudo isso. Eu acho que isso me faz feliz. A segurança que tu encontras aqui em Portugal dá-te viver a vida de um modo diferente que vives no Brasil? Com certeza. Aqui eu sei que meus filhos vão sair para balada ou vão sair para ir à praia e vão voltar com o celular, com toda a roupa do corpo, com o tênis, infelizmente. Mas o Brasil tem as suas coisas boas, é a minha terra. Claro. Né? Então também tem aquela coisa do pertencimento. Que bom. Olha, só para terminar, a vida é curta demais Para ler todos os livros que eu gostaria. Tem muita coisa boa aí para a gente ler. ainda a falar de livros. Aproveita a tua deixa. O que é que estás a ler agora? O Lourenço? Agora estou lendo Só o Lourenço Ceruia, Morte nas Caves. Eu tenho um problema, eu só sei ler um livro de cada vez. Né? Acabei de ler O Silêncio que Guardaste no Coração para o Clube de Livros online, porque você vem ao Clube de Livros presencial, mas eu tenho um Clube de Livros online que faz uma volta ao mundo pelos livros. Esse autor, ele é alemão, mas a gente está visitando Mianmar com esse livro. E assim, estou encantada, encantada. Já li, já fiz as minhas anotações, né? Estou lendo o Lourenço, estou no Porto com o Lourenço, estou dentro das Caves. Você já leu esse aqui? Não, ainda não tive a oportunidade. Muito bom. Ainda estou no meio de outros. E eu vou reler agora Vanessa Passos, que é por um projeto junto com o consulado, o Escritório da Mulher Brasileira em Portugal, junto com o consulado. Então vou reler esse. O que mais? A pilha tá lá. Pilha tem, né? Mas os que eu estou lendo mesmo é esse. O que eu estou lendo no momento é esse. Olha, e qual é o que te dá mais prazer, aquele autor ou aquela autora que tu estás sempre à espera que saia um livro, ou então aquele que tu mais significa para ti? Hoje o Lourenço. Eu Eu acho que o Lourenço me deixa muito na expectativa, né? Mas aconteceu uma coisa muito engraçada na Feira do Livro. Eu estava a caminhar e entrei num dos corredores, nesses corredores de uma das editoras, eu acho, não vou falar editora porque eu vou me confundir, não lembro, e de repente, na minha frente, tinha um autor que eu leio, esse autor, desde os anos 1980, que é um thriller médico. E eu gosto muito de matar, esquartejar, fazer autópsia, isso e aquilo. E o casal de protagonistas é um casal de médicos legistas. Esse deve ser o 30º livro que eu li desse autor, que é o Robin Cook, que o nome do livro é alguma coisa com noite, eu não vou lembrar, porque é muito título, né? Mas já li dele milhares,
né? Aí da Bertrand Editora, lembrei. Ok. E é o que tem mais... Esse é um livro que eu posso não ter dinheiro para outras coisas. Para comprar esse livro eu vou ter. Ok. Né? Eu não pensei, ninguém gosta, pouca gente do meu contato gosta, né? Mas ele é um autor que escreve dos anos 70, final dos anos 70. Claro. O primeiro livro dele foi Coma, eu acho que ele publicou em 75, 74. Já tem uma grande carreira. E foi aí. muito engraçado porque aqui em Portugal a gente entrou em pandemia em 2020, em fevereiro de 2020, certo? Sim. Em janeiro de 2020 lançou aqui em Portugal um livro dele chamado Pandemia. E eu li o livro e Portugal fechou. Fechou. Foi assim. E tem muita coisa do livro ali, da realidade. Foi fantástico. Então esse é um autor que eu não fico esperando o livro, mas quando ele vem eu agarras com toda a né? força ao livro. Mas hoje eu posso falar de vários autores portugueses. Eu acho que a Elizabeth Martins de Oliveira é uma autora que se lançou. A gente quer ler, Sim. Né? Porque ela tem uma escrita poética. Sim, os livros dela são muito bons. Já li os dois e são fantásticos. Eu amei os dois também. No Brasil também temos alguns autores, algumas autoras que estão, né? O próprio Rafael Montes, né? Não é um livro que eu possa ler, não é um autor que eu possa ler. Eu preciso ler e parar, porque ele é muito intenso. Sim, um bocadinho. Mas adoro. Tem que se respirar um bocadinho entre a leitura. É isso aí. Dá-nos um bocadinho. Olha, Patrícia, muito obrigada. Eu que agradeço. Adorei. Obrigada. Adorei bate-papo. E para vocês, até uma próxima. Beijinhos. Adeus.